Boa noite, meus amigos, tudo bem com vocês? Eu sou o seu amigo Antônio Guerreiro, trazendo aqui mais um vídeo para o nosso canal Visão de Mestre. Peço desculpa porque semana passada não postei vídeo, questão de falta de tempo. Quero agradecer a todos vocês que são inscritos, você que está me vendo neste momento, pedir a você se inscreva no canal Visão de Mestre, dá uma olhada lá, tenho certeza que tem muitos vídeos que você vai gostar. Muito obrigado a vocês que estão sempre mandando aquela mensagem lá no meu privado. Eu amo esta mensagem, fico muito feliz quando alguém diz assim: mestre, muito obrigado, eu estou aprendendo muito com os seus vídeos. Eu que agradeço a vocês. O meu número é 83 98881 3303. Pode mandar suas mensagens lá no privado. E se você quiser entrar lá no nosso grupo, o grupo da construção, não importa de que região você seja, tem muita gente de várias regiões, não importa qual seja a sua profissão, lá tem muita gente, de ajudante até engenheiro, lá no grupo. Lá você que está começando a construir, você vai tirar suas dúvidas. Lá tem muitos mestres inteligentes que estão sempre ajudando as pessoas que estão chegando agora no mercado. Gente, é uns ajudando os outros. Agradeço a vocês aí do grupo que estão me ajudando, tirando as dúvidas das pessoas. Ontem eu fiz um vídeo falando sobre duas coisas juntas. Não postei porque ficou muito longo, deu 28 minutos. Eu estava falando sobre números e tabela. Hoje eu quero falar primeiro sobre os números, porque falando sobre as duas coisas o vídeo fica muito longo. Os números é muito importante, gente. Os números que você vê no projeto que eu vou mostrar agora. Ontem mesmo, por exemplo, uma pessoa mandou lá no meu privado duas colunas e lá estava N110, N111. No N110 o tamanho dos ferros era menor, N111 era maior. Nas duas estava 6 ferros. N110 tinha o que? 6 ferros 10. N111 tinha também 6 ferros 10. Então ele montou o pilar com 12 ferros. E me perguntou: mestre, me tira uma dúvida, é assim? Eu disse: não, amigo, não é assim. Ele ainda mandou a quantidade de estribos: mestre, mas olha aqui o estribo, é para isso aí. Eu disse: não, amigo, aí não está dizendo assim. Ele está me vendo nesse momento, não é? E hoje eu quero tirar exatamente essas suas dúvidas e mostrar que esses números que eu vou te mostrar, ele está também lá na tabela. Os números, gente, é posição, é classe. Ó, classe A, classe B, classe C. Número N1, N2, N3. Então é número, é como se fosse classe, tá certo? Todas as vezes que você vê números, exemplo, N1, N2 e N3, são classes que você tem que separar e não juntar. Se eles numeram, é porque tem alguma coisa diferente. Possa ser o tamanho dos ferros, pode ser as bitolas do ferro, alguma coisa está diferente, tá certo? Outra coisa, pode ser também a questão do aço. Aço
50A ou aço 60A. Nesta aula você vai ver algo muito interessante. O que é, mestre? Um exemplo. Alguém vai dizer para você: olha, veja o projeto e me diga quanto você vai precisar de ferro. Aí você diz assim: olha, eu quero que você compre X metro ou X quilo de ferro. Ele vai te perguntar o quê? Qual o aço? E agora, você sabe responder? Vamos dar uma olhada lá no projeto, vou te mostrar onde você vai descobrir tudo isso. Vamos lá. Eu peguei esse projeto de armadura positiva só porque ele é um projeto pequeno. Então fica mais fácil para você entender. É claro, eu gostaria que a gente tivesse uma grande sala para que eu pudesse chamar você aqui e você realmente aprender todas essas coisas com facilidade. Isso aqui é a tabela que vai ficar para o outro vídeo, mas tem algumas coisas que eu vou falar agora que eu vou te mostrar aqui nessa tabela, tá certo? Por exemplo, eu falei que iria falar sobre alguns números. Vocês estão vendo aqui que aqui tem, olha aqui, tem N3, não é isso? Não esqueçam, gente, toda vez que você vê alguns números assim, ó, N3, N4, seja lá qual for o N, isso aqui lá na tabela está como posição. Vou só mostrar lá para você. Observe aqui, ó. Então, o que você vê lá, você vai ver aqui. Só que aqui está, ó, POS, posição, tá certo? Lá está como N, aqui não, você está vendo N1, N2, N3. Não, aqui você vai ver como posição, tá certo? Então, voltando lá. Observe isto aqui. Nós estamos aqui no N3, tá certo? Isso aqui é uma classe, como eu falei. Eu poderia dizer assim, lá na classe N3 você vai encontrar 26. Eu poderia dizer assim, lá na classe N3 você vai encontrar 26 ferro 8 com um tamanho de, olha, de 7 metros e 45. Eu poderia, né? Ou eu poderia dizer assim, lá na posição N3 você vai encontrar 26 ferro 8 com tamanho de 7 metros e 45. Não poderia? Mas vamos falar desta forma, tá certo? Então aqui, ó, são classe. Então, o N3, você vai ver exatamente esse número anterior. Olha, vocês que estão aprendendo, não esqueça disso. A quantidade de ferro, que seja de positiva ou negativa, que seja de pilar, que seja de estribo, que seja de Z, está aqui antes. Beleza? Então, 26 é a quantidade de ferro que vai pegar. N é simplesmente a posição, tá certo? N3, lá no N3 você vai encontrar 26 ferro, tá certo? Esse símbolo aqui, ó, cortado no meio, significa ferro. Quando você vê uma bolinha cortada aqui, você vai entender como ferro. O 8 é o que? A bitola do ferro. Tudo isso vai estar lá na tabela. Aí aqui, mais na frente, você já vai ver outro N diferente. Olha aqui, ó.
aqui você vai ver o N10. Por que são N's diferentes? Quando você vê isso, como eu já falei, tem a ver ou com a bitola do ferro, ou com o tamanho do ferro. Você pode ter dois N10, você pode ter dois N1, N2, seja lá qual for o N, desde que as bitolas, tá certo? Seja exatamente diferente. Se for a mesma bitola, se for o mesmo tamanho, não tem para ele botar um N10 aqui e outro N10 lá na frente. Então estaria errado. Até porque lá na tabela você não vai ver dois N10. Você não vai ver dois N9. Você não vai ver dois N3. Você só vai ver um. E lá vai estar exatamente falando sobre os tamanhos dos ferros. Veja, por exemplo, o N, olha aqui, ó, o N3. Vamos lá na tabela, vamos dar uma olhada lá. Vamos dar uma observada aqui no N3. Aqui no N3, olha só, posição, tá vendo? Tá como posição, tá certo? Tá dizendo que no N3, a bitola do ferro, olha aqui, ó, é 8. A quantidade lá no N3, quanto é que vai ter? Vai ter 26. O tamanho, olha aqui, unitado, seria o quê? Observe aqui, ó. O tamanho unitado seria 7 metros e 45. A soma de tudo daria o quê? Daria 193 metros e 70. Vamos lá, vamos ver alguma coisa para tirar qualquer dúvida. Lá na tabela está dizendo que são quantos ferros? 26. Tá vendo? Está dizendo que é ferro 8. Beleza? Está dizendo que o tamanho é 7 metros e 45. Então, bateu, não foi? Mas possa ser que você aí seja um pouquinho curioso, e eu gosto de pessoas curiosas, nunca fique com dúvida. Você vai dizer, ô mestre, você está dizendo que é 7 metros e 45, mas aqui, olha, está dizendo o quê? 7 metros e 30 embaixo. O que significa isso? Olha aqui, ó, 15. É 7 metros e 45. Quando você vira os 15, vai ficar exatamente 7 metros e 30. Eu tiro logo a sua dúvida, tá certo? Para você não ficar pensando e depois, quando você pegar um projeto, não ficar com dúvida. Observe que você vê vários N's aqui. Observe aqui. Aqui está o N16, aqui está o N31, sempre bitola de ferro diferente, né? E quando você vê a mesma bitola, como eu falei, o tamanho deve ser diferente, tá certo? Observe aqui, ó, N33. Esse número aqui, que eu já lhe falei, que você vê antes, é a quantidade. Aqui, por exemplo, o N33, você tem 6, olha só, 6 vezes 2 ou 2 vezes 6 seria 12 ferro. Ferro, que tipo de ferro? Ó, ferro 12,5. Tá certo? E aqui seria o que? O tamanho, com 5 metros
2,35. Mas tem uma coisa que eu quero chamar a atenção de vocês, para o vídeo não ficar longo, depois eu faço outro só falando sobre a tabela. Olha, tem uma coisa que vocês não vê aqui. O que é que vocês não vê aqui? E na hora que você vai pedir o ferro e o patrão pergunta assim, qual é o aço? Você diz, não sei qual é o aço. Você não vai encontrar o tipo do aço no projeto. Você não vai encontrar. Você só vai encontrar o tipo do aço lá na tabela. Por isso que é importante que você se ligue, você que está começando agora, você se ligue na tabela. Vamos lá? Observe aqui, ó. Aqui, ó, voltando ainda, focando no N3 ou no número 3, aqui está dizendo que o aço, olha aqui, ó, o nome aço, ele é exatamente, ó, 50A. É. Aqui está dizendo que todos são o que? 50A. Mas em outros projetos você vê o 60A. Vamos dar uma olhada? Observe aqui, ó, nesta tabela. Aqui é onde está, olha, onde está, ó, o 50A, mas tem o 60A. Veja até as bitolas dos ferros. Aqui onde você encontra sempre a posição, você vai ver que tem bitola de ferro 5, bitola de ferro 8. E aqui você vê, ó, o ferro 5, por exemplo, você vê que é o 60A. Aqui você vê o ferro 8, por exemplo, você vê que é o 50A. Mas nessa tabela, tá vendo? A bitola, mesmo tendo ferro fino, como o ferro 6.3, o ferro 8, mas mesmo assim, ó, isso aqui está todo 50A. Então, quando você for pedir o ferro ao seu patrão, olha aqui na tabela, tá certo? Porque 60 e 50 são aços diferentes, tá certo? Isso pode dar problema na edificação, principalmente se acontecer alguma coisa e for para o perito, tá certo? Fazer a perícia. Aí ele vai ver que foi executado errado, beleza? Por isso que é importante que você observe essas coisas. E as demais coisas aqui eu vou falar já no próximo vídeo. Fique ligadinho no próximo vídeo, porque se você vê um e você não vê o outro, você não vai aprender as coisas corretamente. Muito obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo.